O nosso assunto é o sacerdócio de Jesus. Vamos falar de Jesus. Não há outro tema melhor. Ele é a figura central em toda a palavra de Deus. Ele é o Filho de Deus, a palavra, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o noivo da igreja, Rei dos reis, mas também é o nosso sumo sacerdote. Será que isto é importante? Muitos vivem como se não fosse. E esta atitude não é nova. Vem do tempo dos reformadores protestantes. Esses homens de Deus redescobriram a grande doutrina de justificação pela fé que tinha sido esquecida ou perdida durante muitos séculos. Pelo Espírito Santo também descobriram que cada crente em Jesus é um sacerdote com acesso ao trono de Deus em oração, sem a mediação de uma ordem especial de sacerdotes, como nós temos no tempo de Israel e também como existe na Igreja Católica. Infelizmente, os reformadores não valorizaram o ministério do Senhor Jesus, o seu sacerdócio. Pensavam que poderiam ser salvos mesmo se Jesus não fosse sumo sacerdote. Foi um grande erro. E o escritor do livro de Hebreus não pensava assim. De fato, ele dedicou mais do que metade do livro de Hebreus a este assunto. Ele apresenta o Senhor Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. É sobre ele que nós vamos falar um pouquinho esta manhã. Mas por que é que precisamos de Jesus como nosso sumo sacerdote? Estaríamos todos perdidos se não tivéssemos Jesus intercedendo a nosso favor a cada instante. Através da sua intercessão, Ele salva-nos, oferecendo-nos a cada instante a graça que nós necessitamos. Em Hebreus lemos: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Para descrever quão grande é o sacerdócio de Jesus, Hebreus faz um contraste entre Jesus e Arão, o primeiro sumo sacerdote em Israel. Mostra que Jesus é infinitamente superior a Arão. Arão serviu no tabernáculo, um santuário feito por mãos humanas, uma cópia, uma sombra do verdadeiro santuário no céu. É ali que o Senhor Jesus ministra, é ali que Ele serve. Em Israel, ser o sumo sacerdote era considerado uma honra muito grande. Hebreus informa-nos: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão
era da tribo de Levi, como o slide mostra. Mas ele não escolheu ser o sumo sacerdote. Foi escolhido por Deus. Foi nomeado sumo sacerdote. Semelhantemente, Jesus não escolheu ser o nosso sumo sacerdote. Foi nomeado por Deus Pai. Hebreus diz, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, também disse, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus Pai nomeou o seu filho Jesus sumo sacerdote, porque não havia mais ninguém melhor qualificado do que ele. Arão foi nomeado sumo sacerdote porque tinha compaixão do povo. Quando o povo de Israel sofria como escravos na terra do Egito, Arão também sofria. Ele lutava, sofria ao lado do povo. Moisés, neste tempo, vivia no palácio. Ele não sabia que era sofrer no Egito. Ele vivia uma vida boa. Ele não podia ser sumo sacerdote. Mas Arão foi nomeado para ser sumo sacerdote. Ele tinha compaixão do povo. E para ser o nosso sumo sacerdote, o Filho eterno de Deus nasceu como nós nascemos e viveu entre nós como ser humano. E lemos o Verbo, a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não é maravilhoso? Isso, coisa tal nunca tinha acontecido na história. Louvado seja o nome do Senhor. Como homem, Jesus enfrentou os problemas, as dificuldades, os mesmos que nós enfrentamos. E assim ficou qualificado de ser o nosso sumo sacerdote. Alguém que tem compaixão de nós. No livro de Hebreus nós lemos, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi provado, mas sem pecado. Maravilhoso. Outra vez lemos, naquilo que ele mesmo, sendo provado, padeceu, pode socorrer aos que são provados. Arão ministrava diante de Deus usando as suas vestes de glória e de honra, de beleza. Eram feitos de linho bordado, com fios de ouro, linho azul, vermelho e púrpura. E nelas eram fixadas pedras semi-preciosas. Em cada ombro havia uma pedra com os nomes de 6 das 12 tribos. No peitoral havia 12 pedras, 3 colunas, 4 filas, cada pedra representando uma tribo. Ao ver o seu sumo sacerdote vestido desta maneira, o povo lembrava-se que Arão não era indiferente ao sofrimento deles, pois tinha o povo sobre o seu coração e carregava o povo sobre os seus ombros. Para ser o nosso sumo sacerdote, Jesus submeteu-se a ser um homem por toda a eternidade, limitando-se
é poder estar num lugar cada vez. E Ele concordou em fazer isso por causa do seu grande amor por nós. Em Hebreus lemos, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Nem por um momento se esquece de nós e é indiferente ao nosso sofrimento. Não importa o que se passa conosco, está informado, sabe tudo e interessa-se por nós e quer nos ajudar. Ele nos entende quando mais ninguém nos entende. Né? E está sempre lutando por nós. Todo sacerdote é levantado para oferecer alguma coisa. E o livro de Hebreus destaca a atividade de Arão no dia da expiação, o dia mais solene no calendário judaico. Nesse dia, Arão tirava as suas vestes de glória e vestia roupas simples. A seguir, oferecia por todos os pecados esquecidos ao longo deste ano. Depois de oferecer um novilho pelo seu pecado, no altar, no átrio do tabernáculo, oferecia um bode como oferta de pecado pelo povo. O sangue destes animais era apanhado e guardado em bacias separadas. Ao longo deste processo, o pensamento de Arão estava focado no momento pouco depois, quando levaria uma porção do sangue destes animais para além do véu até o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, contendo as 2 tábuas da lei. Sobre a tampa da arca, chamada o propiciatório, estavam 2 querubins de ouro que olhavam para baixo para a tampa. Mas antes de entrar no Santo dos Santos com o sangue do novilho, Arão entrava com incenso para criar uma nuvem, para proteger da luz da glória de Deus que resplandecia naquele lugar, para que não morresse. Arão cumpria rapidamente a sua tarefa e saía. Logo a seguir, pegava uma porção do sangue do novilho, que foi derramado pelo seu pecado, entrava novamente no Santo dos Santos. Pouco depois saía para levar um pouco do sangue do bode que foi sacrificado a favor do povo. Assim entrou 3 vezes no Santo dos Santos. Durante os poucos momentos em que estava neste lugar, Arão temia pela sua vida, para não morrer por qualquer negligência da sua parte. A tradição diz que lhe era atada uma corda ao tornozelo, para que caso morresse no Santo dos Santos, podiam ser puxados para fora, porque ninguém podia entrar para ajudar.
Enquanto Arão estava nestes momentos intensos, no Santo dos Santos, o povo fora do tabernáculo estava em comunhão, em oração, dobrado perante o Senhor, clamando ao Senhor para poupar o seu representativo, o seu sumo sacerdote. Porque sabiam que se ele morresse, eles seriam rejeitados por Deus. Hebreus foca, assim, a atividade de Arão no dia da expiação, mas é tudo para mostrar quão grande é o nosso sumo sacerdote. Então vamos ver o que Hebreus diz. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Num certo momento, ao longo deste argumento que o escritor de Hebreus está a apresentar, ele exorta-nos, portanto, consideremo-lo. E com estas palavras ele está a dizer, vamos parar um momento e vamos pensar, nosso grande sumo sacerdote, quão grande ele é, que grande privilégio é nosso a tê-lo como o nosso sumo sacerdote. Não há ninguém como Jesus. Ele e só Ele é o Filho eterno de Deus. Ele nasceu entre nós, ficou destacado de todos. É o único ser humano que nunca pecou. Ele veio para revelar o coração de Deus por nós. Ele ofereceu um sacrifício melhor de todos aqueles que Arão oferecia. Ofereceu a si mesmo como o cordeiro imaculado pelos nossos pecados. Morreu por nós, mas Deus Pai o ressuscitou da morte e exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Este é Jesus. Este Jesus é nosso sumo sacerdote. Bendito seja o seu nome. Mas como é que Jesus podia ser o nosso sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o Cordeiro Imaculado que morreu por nós? Como podia ser sumo sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo? O escritor de Hebreus sabia que nós íamos perguntar isso. Então ele escreveu isso para nos ajudar. Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, que significa, no momento da sua morte na cruz, Jesus agiu como nosso sumo sacerdote, conscientemente ofereceu-se por nós como o Cordeiro Imaculado. Ele teve toda a consciência daquilo que estava a passar. Cada animal oferecido em sacrifício no tabernáculo sofria uma morte violenta. O seu sangue era derramado, resultando na sua morte. E Jesus, nosso Jesus, morreu uma morte violenta. Morreu como o Cordeiro de Deus. É por isso que quando os apóstolos falam da morte de Jesus, geralmente falam no seu sangue.
para mostrar que Jesus não morreu de uma doença. Jesus não morreu por um acidente. Jesus não morreu por uma causa grande e nobre. Jesus morreu como o Cordeiro Eterno de Deus. É este aspecto que eles frisam, tempo após tempo, né, para que nós assim podemos saber. Hoje no céu, o Cordeiro é adorado por todos, porque morreu, porque derramou seu sangue por nós. E o apóstolo João, ele escreveu, cantavam um novo cântico ao Cordeiro, dizendo, digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de língua, povo e nação. Glórias a Ele. Os sacrifícios que Arão ofereceu tinha de ser repetido ano após ano. Mas o sacrifício que Jesus ofereceu no altar celestial, no altar no céu, não precisa de ser repetido, porque foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício uma vez por todos. Uma vez por todos. E uma vez por sempre. Uma vez por sempre. Um sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que Arão apanhava o sangue do novilho e o sangue do bode em bacias. A seguir este sangue quente era mexido constantemente para evitar a coagulação. Porque se ficasse coagulado, não podia ser aspergido. E quando era mexido, ele podia ser usado como se tivesse sido derramado naquele momento. O sangue de Jesus é considerado como se tivesse sido derramado hoje, neste momento. É por isso que hoje o sangue de Jesus tem o mesmo poder que teve no momento da sua morte. O sangue nunca perderá o seu poder. Bendito seja o nome do Senhor. Tão importante para nós. O sangue de Jesus é considerado como se tivesse sido derramado neste momento. E hoje tem o mesmo poder. Hebreus diz isso. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu não sei se os irmãos notaram que depois de oferecer um único sacrifício pelos nossos pecados, Jesus assentou-se. Notaram? Por que é que ele se assentou? Assentou-se porque ele tinha completado a obra de redenção. O trabalho que o Pai lhe deu quando veio foi completado. Bendito seja o nome do Senhor. Arão
Nunca se sentou no Santo dos Santos. E há duas razões por isso. Primeira razão. Nunca se sentou porque depois de ter cumprido os seus deveres, saiu o mais rápido possível que podia daquele lugar. É uma experiência assustadora. Que grande alívio era para Arão quando ele conseguiu sair. E também era alívio quando o povo o viu. Porque sabiam que tinha sido aceito por Deus por mais um ano. Em segundo lugar, Arão nunca se sentou porque o seu trabalho nunca terminava. No ano seguinte, no dia da expiação, teria de passar pela mesma coisa. Mas quando Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sentou-se no trono com seu Pai para governar. Tinha pagado o preço total da nossa salvação. Por isso não havia nada de nossa parte para acrescentar, exceto aceitar pela fé o dom gratuito de Deus. Jesus pagou o preço total da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que na cruz, depois de ter pago o preço, Jesus clamou: está consumado. E naquela hora, o véu grosso do templo, tão grosso como um punho do homem, pesada, foi rasgado de alto a baixo. Deus Pai interveio, rasgou o véu do templo que impedia que os homens pudessem chegar à presença de Deus. Através da morte de Jesus como Cordeiro, houve um novo e vivo caminho aberto e Deus nos convida a chegar. E nós chegamos não confiando nos nossos méritos, mas no sangue do Cordeiro que foi derramado, a acesso e aceitação diante de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós estamos exaltados, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza da fé. Bendito seja o nome do Senhor. Já vimos que Arão entrava no Santo dos Santos com o sangue de animais. E isso é apresentado apenas como uma imagem daquilo que Jesus ia fazer. E o escritor de Hebreus escreveu: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque Cristo não entrou num santuário feito de mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Já vimos que quando Jesus terminou o seu trabalho, sentou-se. Não se sentou para descansar. Não estava cansado. Porque esse sacrifício foi o primeiro sacrifício que Jesus realizou como o nosso sumo sacerdote. Foi o início do seu ministério celestial. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todo sempre, não havendo necessidade de repetir. Mas com esse sacrifício entrou no seu ministério
celestial como o nosso sumo sacerdote. E hoje continua a trabalhar em nosso favor. Hoje há um homem no céu, perante Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Ele intercede por nós. Mas como que Ele intercede por nós? Alguns dizem que Ele se curva diante de Deus Pai em oração. Outros que intercedem com grande choro e com lágrimas. Quando Jesus estava no meio entre nós, na véspera da sua morte, em Getsemane, Jesus orou ao seu Pai. E nós lemos que ele chorou e suou, e foi um momento de grande angústia, porque ele não quis ficar separado do seu Pai. Ele sabia que isso ia acontecer no Calvário. Mas agora, nada separa o Filho e o Pai. E os dois estão juntos. Jesus não intercede, clamando e chorando a nosso favor. Como foi que Arão intercedia a favor do povo? Ele não intercedia através da oração. Ele intercedia entrando a favor do povo no Santo dos Santos. Ele intercedia, não se esqueça, ele intercedia apresentando a evidência do sacrifício. E ali ele aspergiu 7 vezes sobre o propiciatório. E os querubins que estavam em cima do propiciatório, em cima da tampa na Arca da Aliança, olhavam para baixo e viram o sangue. Esse sangue, quando o Senhor estava tapando a lei que tinha quebrado para o povo, oferecendo assim a aceitação por Deus. Arão intercedia apresentando a evidência do sacrifício. E Jesus intercede por nós hoje, na presença de Deus Pai, apresentando evidência do seu sacrifício. Como é que faz? Ele faz isso estando simplesmente ali na presença de Deus. Na visão que nós temos no livro do Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão da sala do trono. E ali ele viu um cordeiro de pé, que estava vivo. Mas era como se tivesse acabado de morrer. Diante de Deus Pai, o sacrifício de Jesus está constantemente presente e estará por toda a eternidade. Jesus morreu por nós. Jesus hoje vive por nós, na presença de Deus, como o grande sumo sacerdote, intercedendo por nós. Sempre que passemos por provas ou dificuldades, não precisamos de temer ou ficar desanimados. Sempre que enfrentamos problemas ou tentações, não precisamos de temer ou sentir derrotados. Sempre que pequemos, não precisamos de passar dias sentindo culpados. Temos um sumo sacerdote que não se esquece de nós, nem por um momento. Entende o que se passa conosco, tem compaixão de nós, constantemente intercede por nós, para que a misericórdia e a graça que precisamos estejamos à nossa disposição. Arão foi um sumo sacerdote segundo a ordem de Levi. Nesta ordem, os filhos sucederam aos pais quando eles morreram. Assim, quando Arão morreu,
o seu filho Eleazar assumiu o cargo de sumo sacerdote. Esta, por sua vez, foi sucedida pelo seu filho Finéias. Jesus não podia ter sido um sumo sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas foi nomeado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Foi um sacerdote mencionado no livro de Gênesis. Gênesis registra a genealogia, o nascimento, a morte de cada um dos servos de Deus destacado naquela época. Mas quanto a Melquisedeque, nenhum destes pormenores é dado para que possa ser ele, Melquisedeque, um tipo do Senhor Jesus. Como não havia registro da morte de Melquisedeque, o seu sacerdócio era considerado interminável. Com base nisso, Deus Pai declara ao seu Filho: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Na ordem de Levi, a morte interrompia o sacerdócio de cada sumo sacerdote. Na ordem de Melquisedeque, isso não acontece. Jesus morreu pelos nossos pecados, não ficou morto, voltou a viver. E ao terceiro dia foi ressurreto. Agora vive no poder de uma vida que nunca mais vai acabar. É o nosso sumo sacerdote para sempre. Para confirmar isto, Deus Pai nomeou Jesus com um juramento. Isso nunca aconteceu com Arão, mas aconteceu com Jesus. E nós lemos: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus é digna de confiança. Mas aqui Deus Pai faz um juramento para que possamos ter ainda mais confiança na sua palavra. Assim declara que Jesus será um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este juramento é feito para dar-nos a garantia que Jesus será o nosso eterno sumo sacerdote. Nunca será removido deste cargo, nunca deixará de ser o nosso sumo sacerdote. Que grande conforto isso nos dá. Nós vamos terminar, vamos falar a respeito de como podemos confiar em Jesus. Este assunto do sacerdócio de Jesus é de muita importância. Não é apenas uma doutrina para aprender. E esta manhã, isso não é propósito da nossa aula, não é sair daqui dizendo: agora eu sei um pouco mais a respeito de Jesus como sumo sacerdote. Não é. É uma realidade que tem que impactar as nossas vidas. Se Jesus está vivo, é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós a cada instante, para que possamos receber a graça de Deus que necessitamos, temos que valorizar. A graça de Deus não cai sobre nós automaticamente. Temos que buscar, temos que ir ao trono de Deus, confiante, que Deus não nos negará aquilo que precisamos, lembrando que o nosso sumo sacerdote intercede por nós. Por isso, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, não é trono da condenação, ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus vos abençoe, irmãos.